Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do ano de 2024, conforme a gente falou no último episódio, no dia 31 de dezembro. Hoje, no dia 8, a gente recomeça a série de gravações para o nosso podcast. E, novamente, eu tive a oportunidade de gravar num lugar ao ar livre, na natureza, como o último foi feito também. Só que agora eu estou num parque diferente, num lugar diferente, chamado Parque Natural Chico Mendes. Ele fica aqui na cidade de Sorocaba, um parque muito agradável, tem uma área de mata muito preservada, tem lago, tem lugar para você fazer piquenique, para você descansar, jogar bola, enfim. É uma série de lugares aqui dentro que você não paga nada para entrar, isso é importante falar, mas que você tem que chegar cedo caso você queira ir um quiosque, de repente para fazer um piquenique ou um churrasco, que tem as churrasqueiras disponíveis aqui. Mas mesmo que você não queira comer alguma coisa ou fazer alguma coisa nesse sentido, você pode vir aqui passar, de repente, uma manhã, uma tarde. Hoje está um dia agradável, apesar do calor, mas tem muita árvore, muita sombra, e você consegue até ver alguns animais da própria vegetação que a gente tem aqui. Então, alguns pássaros, alguns lagartos. Então é só você parar um pouco aqui e começar a contemplar a natureza, que é muito legal. E dando continuidade ao nosso podcast, que a gente estava fazendo todas as segundas-feiras a leitura do Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, a gente está agora no capítulo 14 e vamos falar sobre a negatividade. E o título desse capítulo é Não há Negatividade. Vamos à leitura, depois a gente comenta um pouquinho para reflexão. Não há negatividade. Diga não à negatividade. Um amigo me ensinou uma técnica muito simples para afastar a negatividade. Sempre que surgir um pensamento negativo, diga apenas para si mesmo que venha o seguinte e continue em frente. Dizer não à negatividade também significa evitar a convivência com pessoas negativas. Estas sugam a sua energia e, nesse caso, você precisa cercar-se sempre de amor e afeto, não permitindo a criação de negatividade ao seu redor. Então, é um texto que nos fala o óbvio. Dizer não à negatividade, como eu coloquei aqui, até eu grifei aqui o diga como sendo uma ordem, um comando que você dá na sua vida e que você afasta a tal da negatividade. E aí na sequência ele fala que venha o seguinte pensamento, né? Porque a gente tem uma lista de pensamentos encadeados aqui na nossa mente que eles vão aparecendo um na sequência do outro, às vezes um junto com o outro, e que você pode muito bem ordenar com um tempo aí de treino que venha ao próximo, porque se aquele pensamento se torna negativo para você obviamente deve ter um próximo chegando, você tira aquele e dá lugar a outro. É uma prática bastante interessante. Então nessa lista de pensamentos, uma hora você vai ter que chegar naquele pensamento positivo, afastando a negatividade. Uma coisa que eu preciso até mostrar para você aqui que funciona também é uma palavra, uma frase que a gente pode fazer nesse momento. A partir do momento que você recebeu um fato negativo ou que você tem um pensamento negativo, é muito comum que a gente compare com coisas que deram errado na nossa vida. Então, nesse caso, se você falar a pergunta, e se isso der certo? Você pode começar a pensar em coisas positivas na sequência, né? Então, vamos lá. Pensei em alguma coisa ruim, estou com uma negatividade perto de mim, e aí eu busco aqui essa pergunta poderosa. E se isso que eu estou fazendo der certo? Isso me dá uma esperança, isso me dá uma força para eu poder continuar. Uma outra pergunta que eu posso fazer em cada momento do fato negativo é: o que pode melhorar nessa situação? Porque é impossível que alguma coisa seja tão
ruim que ela não tenha algum tipo de melhora, nem que for para o seu crescimento. Então, são duas perguntinhas que eu deixo para você. E se der certo, naquele momento em que você está fazendo esse teste, né? Estou fazendo um negócio, não sei se vai dar certo, eu sei que eu acho que está muito errado, eu sei que vai dar errado, mas e se der certo? As suas chances são praticamente as mesmas. Se você for para o lado positivo, se você for para o lado negativo, considerando aí, você tem 50% de cada um. E para você sair de uma situação e ainda ganhar alguma coisa com isso, o que pode melhorar? A outra parte do texto ele fala sobre pessoas negativas, mais fácil de encontrar por aí do que pessoas positivas, ao meu ver. Principalmente hoje, que tem muita gente olhando para catástrofes. Pode ver, tem gente aí que abre o Google procurando tragédia. A gente liga a TV para assistir jornal para ver tragédia. Então, encontrar pessoas negativas não é tão difícil assim, onde você vai estar passando por aí. E, de repente, é um momento de você se afastar dessas pessoas, ou você, de repente, emitir um sentimento de amor, de afeto, para que essa pessoa também volte para a positividade. Se ela não voltar, aí já é um problema dela. Mas ela não pode contaminar a sua vida com fatos negativos. Nesse caso, vale muito bem a pergunta anterior. E o que pode melhorar, tanto para mim quanto para essa pessoa que está comigo, ou que está trabalhando comigo, ou que está ali do meu lado. Então, se a gente permitir a criação de um ambiente negativo, a gente já está dando um passo para entrar na negatividade com propriedade, porque a gente está fazendo o uso dessa permissão. Então cabe aí uma força de vontade para você não permitir que isso aconteça. Isso é muito comum, de repente, se você está trabalhando num ambiente onde as pessoas estão meio que contaminadas com coisas negativas, que estão vindo na empresa, que estão vindo no ambiente social, de algum jeito, e que basta uma palavra, às vezes, para piorar a situação. Então serve aqui para a gente poder sempre observar aquilo que a gente pode trazer de melhor para o ambiente. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é buscar as minhas memórias. E a gente tem uma série delas. Você tem uma série de memórias, eu não sei qual a idade que você está nesse momento em que você está assistindo esse podcast, mas eu tenho certeza que você tem uma série de memórias acumuladas. Você consegue lembrar e acessar essas memórias muito facilmente. Tá? Então o que eu penso para mim aqui? Eu tento lembrar de tudo o que deu certo na minha vida dentro daquele momento em que eu estou passando. E assim, tudo que deu certo na minha vida não precisa ser extremamente positivo. Um resultado positivo que seja pequeno, deu certo. Tá? Alguma coisa que seja minúscula, mas que me trouxe uma felicidade momentânea, é um resultado positivo. Então, eu vou dar alguns exemplos, que eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Eu falo o seguinte: reforçar um sentimento de quando deu certo. O que significa isso? Se você passou uma vez em alguma prova, vamos supor que você fez uma prova tão difícil na sua vida que você foi lá e passou. A famosa prova para tirar a sua habilitação. E muita gente pena para passar, estuda muito, reprova 1, 2, 3 vezes, em algum momento passa. Se você passou nessa prova, esse é um momento que você pode resgatar para entender que as coisas são positivas e que alguma coisa de certo está acontecendo na sua vida, ou que já aconteceu. Por exemplo, se você arrumou um emprego recentemente, depois de uma procura bem grande, né? Ou se você arrumou aquele emprego dos seus sonhos que você queria tanto entrar naquela empresa, isso pode ser uma memória afetiva positiva que vai te trazer uma ajuda naquele momento de negatividade. Conseguiu aquele aumento que você estava precisando. Você tinha um emprego, você estava precisando de dinheiro, com o seu mérito, com o seu esforço, você foi lá e conseguiu esse aumento que você precisava para melhorar a sua vida. Isso é um momento de positividade. Conseguiu encontrar o amor da sua vida. Quanta gente não tenta e está tentando ainda conseguir realmente encontrar aquela pessoa que te completa. Então, se você é um desses felizados, encontre esse momento dentro das suas lembranças. Reviva esse momento, entenda como que isso aconteceu, o que você estava fazendo, onde você encontrou a pessoa, quais são as condições em que você estava naquele momento. Tudo isso
conta muito para você criar uma positividade nesse momento que você vai passar agora. Nascimento do seu filho ou dos seus filhos, né? Eu tenho 2. Os 2 nascimentos dos meus filhos foram muito importantes na minha vida para poder manter ali a minha positividade em algum momento. Por quê? Filho é aquele motivo pelo qual você tem que trabalhar. É aquele motivo que você não pode falhar. E se você falha, você está falhando com uma criança que não tem a menor responsabilidade de se virar sozinha. Então, se você tem esse momento para relembrar, então traga isso como sendo um momento positivo para a sua vida. Entenda que isso é aquele momento em que você está ali para valer a pena a sua vida. Então aqui eu coloquei alguns pontos que a gente está falando aqui sobre trazer a positividade e afastar a negatividade dentro da sua existência atual, dentro daquilo que você está fazendo. É muito fácil você encontrar os 2 caminhos. Você pode encontrar a negatividade e a positividade caminhando lado a lado, juntos, no mesmo ambiente, na mesma ação. Basta você observar de uma maneira diferente. Aquela pessoa que fica só na lamentação, que só reclama, que, como muitos dizem, vê sempre o lado do copo meio vazio para tudo quanto é coisa na vida, realmente ela está primeiro perdendo tempo e depois ela está envelhecendo mais rapidamente. A gente coleciona uma série de sentimentos e basta a gente olhar para eles de uma outra forma para que a gente transforme esses sentimentos em coisas boas, ou pelo menos coisas produtivas, coisas que a gente aprendeu alguma coisa. Porque, inevitavelmente, todos os momentos da nossa vida a gente está aprendendo. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer nesse episódio de hoje, que eu achei bem legal, bem interessante e que também está aí junto com a prosperidade. No capítulo 14, ele vai reforçar tudo aquilo que a gente falou. A gente tem que ter a crença em alguma coisa, a gente tem que entender que a gente merece, a gente tem que buscar as possibilidades e a gente tem que tirar a negatividade do caminho. Porque senão, basicamente, tudo aquilo que você está conquistando, ele vai embora da forma como você recebeu. Você recebeu uma coisa, não deu a importância a isso, não entendeu que isso é positivo para a sua vida, simplesmente o universo tira isso de você. Mesma coisa, só para a gente terminar, quando a pessoa entra no emprego que acha tão bom que parece que não é verdade, e fala assim, nossa, é muito bom para ser verdade. Ela está simplesmente jogando a oportunidade no lixo. Então, se ela recebeu aquele emprego, se ela gostou daquele ambiente, se ela está contribuindo com as pessoas, ela tem que honrar aquela oportunidade que o universo abriu para ela nesse momento. Então, não desdenha aquilo que você está ganhando. Tudo tem um motivo e tudo tem um momento de acontecer. Eu quero deixar aqui um ponto de reflexão para você com relação à negatividade, para que você faça o exercício imediatamente. Eu quero te convidar a pensar em um momento negativo da sua vida e, ao mesmo tempo, você reverter isso num momento positivo na sua vida. Eu sei que pode parecer um pouco difícil de entender, mas se você pegar aquele momento que foi negativo e ali você buscar aquilo que te trouxe de crescimento, você então já está buscando a positividade na sua vida. Então essa é a nossa reflexão de hoje. O que foi negativo na sua vida a ponto de você crescer com isso e de você ganhar uma positividade e mudar a polaridade dessa situação. Tá bom? Eu fico aqui hoje, me despeço de você, desejo novamente a você um excelente ano de 2024, que você consiga tudo aquilo que você quer na sua vida, que você esteja tentando. O ano está só começando, a gente vai ter muita lição aqui para a gente poder estudar junto, que vai falar sobre como fazer coisas para você conseguir coisas nesse ano de 2024. Então fique comigo aí que a coisa tem muito a contribuir. Eu te vejo agora no próximo podcast com outro tema aqui no Caminhos na Vida. Um abraço e até.